Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que dá voz e vez às novas gerações e da primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Ah, gente, eu sempre falo que os meus convidados são especiais porque são, e a nossa convidada de hoje é especialíssima. Estou aqui com a queridíssima Milena Cavalcante. Milena, como é que você está? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. E que alegria de... Só para a gente contextualizar a turma que nos ouve, a nossa querida audiência, de onde você está falando, Milena? Estou falando aqui de Pombos, Pernambuco, uma cidade bem no interior, a 50 quilômetros aí da capital Recife. E é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Essa plataforma que muito nos anima, muito soma com a nossa realidade por aqui. Chegou aqui em Pernambuco e já chegou arrasando com tudo. Então está sendo incrível essa oportunidade. Gente, já vocês vão conhecer mais sobre a Milena. Milena, é uma imensa alegria ter você com a gente nessa edição do programa. Temos muitas histórias em conjunto para compartilhar. E eu vou começar contando a sua trajetória. Gente, olha só, que máximo. A Milena Emanuele Vieira Cavalcante, chique, o nome completo, nasceu no município de Vitória de Santo Antão, e em 1998, filha de Emanuel Gustavo e Cláudia Regina. Morou a maior parte da infância no município de Pombos, fui lá visitar já, muito acolhedora, recomendo a todos a visita, onde em 2021 fundou, junto aos seus pais, uma escola de ensino fundamental para as séries finais. Que, já faço um spoiler aqui, foi a escola vencedora da terceira edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, a edição de 2022. Por isso é uma alegria, nem sei dizer, quintuplicada, é uma imensa alegria ter a Milena aqui com a gente. A Milena, 24 anos, vocês vão ver tudo que a Milena já fez, vocês vão repensar o que vocês fizeram ao longo das trajetórias de vocês. Bom, a Milena é mãe do queridíssimo Heitor, é pedagoga, pós-graduada em gestão educacional, tem vários novos cursos que vai contar para a gente aqui, que está fazendo nesse momento. Professora de música, criativa, determinada, sonhadora, né, acredita na realização dos seus sonhos, tanto que, aos 15 anos, fundou o Instituto Dom de Deus. E pude visitar, que instituto especial, Milena vai contar mais também, que hoje atende mais de 250 crianças, adolescentes e adultos em condição de vulnerabilidade social, oferecendo aulas de música e diversos instrumentos, desenho, dança, esporte, artesanato, formas de levar esses jovens para a geração de renda, né? Aquela autoconfiança, aquela segurança para gerar seus recursos, olhar para um futuro mais promissor. Participa do projeto Comunidade Presente do Itaú Social e já ganhou 2 vezes o prêmio Melhor Organização Social do Ano. 2 prêmios consecutivos também no Festival de Dança de Vitória, porque a turma do Instituto Dom de Deus realmente é surpreendente, e tem o apoio do edital FIA, do Fundo da Infância e do Adolescência. Bom, Milena, apresentações e formalidades feitas, que alegria ter você com a gente para compartilhar a sua história. A nossa querida audiência, composta por muitos jovens, muitos professores, muitos estudantes nas escolas, e muita gente de todas as idades, mas especialmente quando a gente olha para as próximas gerações, é mágico contar histórias como a sua, para inspirar essa turma toda aí, a turma que vem para transformar o mundo. Para começo de conversa, vou fazer o nosso tradicional ping-pong, que é um clássico aqui do nosso programa. E eu vou mandar as perguntas e conta pra gente o que vem à sua mente aí, em uma palavra. O que significa para você gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Então, gentileza significa ação para mim, o significado de ação. E para mim, eu não consegui definir gentileza a uma pessoa só, mas eu definiria todos os voluntários do Instituto Dom de Deus. São as pessoas mais gentis que eu conheço. São aqueles voluntários que estão ali na ponta todo dia. E generosidade? O que significa generosidade para você? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Então, generosidade é uma virtude, acredito que seja uma virtude. E a Lucinalva, que é uma das nossas apoiadoras lá do Instituto, uma grande apoiadora, na verdade, ela e o pai.
E aí, mais para frente, vocês vão entender também mais um pouquinho. Eu já ia dar spoiler por aqui. Muito bem, olha aí, Lucinava, um abraço para você, né, e ser mencionada aqui no programa pela queridíssima Milena é algo muito especial. Na prática, Milena, quando a gente pensa em dar, receber, ressignificar, contribuir, conta pra gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e um gesto de gentileza que você praticou e que marcou a sua vida também. O que eu recebi foi uma festa de aniversário no ano passado, em 2022, e foi mágico, foi incrível, que os voluntários do Instituto Dom de Deus prepararam junto às crianças. Então, quando eu desci do carro, a rua estava fechada, cheia de criança tocando, fizeram um corredor enorme, até música na capoeira com meu nome eles fizeram, então foi incrível, e junto com a minha família. Então, a família DDD, que é como a gente costuma chamar, reuniu a minha família, os meus pais, as minhas tias, os avós, e fizeram uma grande festa, fechando a rua inteira. E isso eu nunca vou esquecer, foi incrível. E as crianças que prepararam tudo, então, cada um levou um pratinho, cada um organizou um cartaz, uma faixa, e foi mágico. Isso aí foi incrível. E algo que você tenha praticado de gentileza? Tem um monte, né? Difícil elencar, né? E a gentileza em pessoa, mas conta uma história. Acredito que foi a bolsa de estudos para o aluno Gabriel, que é o indígena que você conheceu aqui, que fez o poema. Então, foi incrível porque eu não conhecia, e ao conhecê-lo, ele faz poemas lindos, incríveis, e acredito que de todas as bolsas que foram fornecidas e de todos os gestos, esse para ele foi de fundamental importância, porque de fato tem transformado não só a vida dele, como da família inteira. E é lindo, lindo esse poema, é emocionante e tocante. E falando de generosidade, algo que você tenha recebido que marcou sua vida, eu também sei que tem um monte de história, das histórias que você já compartilhou, e um gesto que você tenha praticado e que marcou sua vida também. O que eu recebi, que foi gigante, que foi a realização de um sonho, foi a construção da sede. E aí é o spoiler que eu ia dar da Lucinalva, foi ela que fez a visita, foi ela que fez todo o contato, e não se trata só do financeiro, do recurso financeiro, mas da tratativa, da gentileza, da generosidade, do cuidado que teve em conhecer de perto a organização, e não só fazer a construção, mas também acompanhar o processo. Não parou por ali. Por isso que eu coloquei ela como uma pessoa generosa, não pelo recurso, mas sim pela forma com que conduziu tudo e que conduz, porque é uma pessoa que nos apoia até hoje. Então, com certeza, a construção da sede, porque com isso veio a possibilidade de atender mais crianças, veio também os instrumentos, a mobília do prédio e hoje um lugar fixo que a gente tem. Então, isso foi fantástico, foi essa construção. E praticado foi a fundação do Instituto Dom de Deus. Eu acho que está tudo ligado, está tudo conectado, como o seu livro também fala, e de fato está tudo conectado, principalmente essa questão da fundação, do apoio, porque até chegar onde está precisou de todo esse apoio, esse percurso, onde as pessoas tinham que acreditar nesse sonho e abraçar um sonho que não era deles, mas que passou a ser. Então, foi isso, a fundação do Instituto Dom de Deus. Que lindeza ouvir isso. É emocionante para mim, porque eu visitei. Seria uma maravilha a gente estar aí com esse plano de fazer o nosso programa Gentileza e Generosidade na rua. Então, tive a oportunidade de visitar e estou com essa memória, né, por isso esse sorriso aqui de ter visto e ter acompanhado de perto essa história linda. Helena, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se houvesse uma educação mais justa e igualitária. É incrível como a educação é a palavra, né? Educação mais justa e igualitária. E, na sua visão, gentileza e generosidade têm o poder de transformar o mundo, com certeza. Olha só, transformar o mundo. A gente também acredita muito nisso. A gente está agora rodando a 4ª edição da pesquisa 3, coisas que eu quero melhorar no mundo. Pombos está participando ativamente, inclusive. Eu quero ouvir de você. Quais são as 3 coisas que você gostaria de melhorar no mundo? Educação, em primeiro lugar. Acesso à cultura, que não deixa de estar ligado também à educação, porque no nosso dia a dia a gente vê que se não fosse o instituto, se não fosse a escola, a gente não teria esse acesso à cultura para os jovens. Então, isso fecha muito o âmbito de atuação deles. E a segurança.
A gente vê muitos casos de violência também. Então, as 3 coisas que eu mudaria de imediato: educação, segurança e a cultura, o acesso à cultura. Bom, agora vocês vão conhecer, né? Então tá aqui educação, acesso à cultura e segurança como questões básicas de uma educadora por natureza. Desde cedo, Milena, você percebeu que tinha essa missão mobilizadora e articuladora social. É só conversar um pouquinho com você que a gente já percebe que, além desse coração de mãe, a sua visão é assim. Você é a personificação para nós dos 7 princípios todos aplicados em prática. Você é a educação para gentileza e generosidade na prática. Mas como essa visão de uma mobilizadora e uma articuladora social que faz toda a diferença começou na sua vida? Quando isso aconteceu? E é interessante para a nossa audiência que às vezes as pessoas ficam, começou quando era... Em que momento? Foi na escola? Foi algo que você aprendeu em casa? Algo que você viu? Quando isso começou? Porque essa sua resposta ajuda a inspirar muita gente que, de repente, vivenciou isso, mas não percebeu que era um chamado para ser um transformador social. Então, tudo começa com gestos simples, né? Na minha casa, desde muito pequena, eu via os meus avós, onde hoje é a escola, né? A casa que você conheceu. Eles abriam essa casa, que era um casarão enorme, então eles tinham condições, e eles faziam festa no Natal, no Dia das Crianças, e começavam a distribuir brinquedos, se fantasiavam de Papai Noel, tinha bolo para as crianças. Então, eram esses pequenos atos que eu só lembrei quando eu comecei também a fazer ações e os meus pais comentavam, tua avó fazia isso, olha a foto. E aí eu fui lembrando daquilo, mas eu acredito que desde cedo eu já tive esse exemplo em casa. São pequenos gestos, de fato. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito gentil também, uma pessoa muito generosa. O meu pai também. Meu pai trabalhou na prefeitura durante muito tempo, construindo casas para pessoas que não tinham moradia. E ele conta muito esse relato, mas são coisas que eu não lembrava. Mas acredito que acabaram me dando o desejo de fazer também. E aí, quando eu fui estudar no Colégio Damas, que é um colégio religioso em Vitória de Santo Antão, eles tinham um processo de visitas a alguns locais e levavam alguns jovens para visitar. E eu visitei o Lixão e depois uma casa de acolhimento. Hoje a casa de acolhimento é parceiríssima do Instituto Dom de Deus, a gente está sempre junto. E eu comecei a ser voluntária nessa casa de acolhimento, que são para crianças em vulnerabilidade social. E a partir disso eu não parei mais. Já queria fazer mais, mais e mais, e nunca era suficiente. E foi quando, aos 15 anos, eu comecei a dar aula de flauta na comunidade e nasceu o Instituto Dom de Deus. É uma sócia transformadora que não para, incessante. Inclusive, faço aqui meu agradecimento pela gentileza e generosidade da receptividade quando eu estive em Pombos, fui levar pessoalmente o prêmio, levar o prêmio em mãos e fiquei muito surpresa com todo o encantamento. Eu acabei saindo também com um prêmio, então foi muito encantador, né? Agradecer a Cláudia e ao Emanuel também pela receptividade, né? E como foram, a gente percebe isso de casa, e como isso faz muita diferença na convivência, em tudo. Então, lembrem-se, famílias que nos ouvem, como esses gestos, pequenos gestos de exemplo no dia a dia, na forma de lidar com as pessoas, na forma de tratar com os filhos, com as pessoas ao redor, como isso muda muito o processo de educação. E aproveitando, Milena, conta pra gente, assim, na sua visão, atuar com transformação social é o quê? É vocação? É uma missão ou é um processo de formação? Como é que você se preparou para isso tudo e como é que você vê como educadora, como professora? Porque muita gente fala de educação, mas não está na sala de aula, né? Então você é gestora de uma escola, tem toda a formação de educação. Como é que você vê o preparo das novas gerações quando o assunto é transformação social? Inicialmente como missão, mas o preparo, ele é fundamental. Então, comecei como missão, desejo, algo muito bacana, que eu queria muito fazer, mas o preparo, ele é fundamental. Então, o dia a dia exige isso, a sala de aula exige isso, os pais, as famílias, a saúde exige isso, o corpo exige isso, então a formação é fundamental. Então, o preparo, para mim, veio muito como consequência. Então, eu comecei como missão, mas o dia a dia foi exigindo esse preparo, saber como atuar, saber como lidar, e principalmente a aceitação em ser liderança. Isso é algo que até hoje é complicado, é difícil se aceitar como liderança, ouvir dos voluntários, olha, você, dos voluntários, você é cabeça, você tem que seguir, e
ficar ali perdida com 16 anos e ter um voluntário, sei lá, de 60 anos perguntando como é que eu faço isso aqui? E você se deparar com aquilo. Não sei como te responder, mas vamos aprender junto, vamos fazer. E foi assim, o preparo ele foi consequência do início desse processo. E aí eu não paro de buscar essas formações, eu pude participar do PRODES, do Instituto da Criança, e aprendi muito. Através disso, eu conheci a Lei Rouanet e captação de recursos para fazer o Instituto funcionar. Conseguimos aprovação agora na Lei Rouanet. Então, é um combo de coisas que exige preparo e que, se de fato a liderança, o jovem, as pessoas que estão em voltas dessas situações de educação, de cultura, de terceiro setor, não estiverem preparadas, em algum momento estaciona. Ele para e exige de você mesmo preparo, disponibilidade, principalmente disposição. É um combo. Preparo, disponibilidade e disposição. Muito bom. Tomem nota de todas as idades, né? A gente está falando aqui com as crianças, mas quem me conhece sabe que este recado, tem um ditado para Deus e o mundo, então é para todo mundo, especialmente quem já está naquela situação de zona de conforto, que fala, não dá mais, não consigo, queria fazer uma transformação, mas não dá, alguém que faça. Então a gente ouve muitas histórias de pessoas que se conformam em não fazer nada, né? E ouvir histórias como a sua, que tão jovem percebeu que você podia ir lá fazer a diferença que você está fazendo e que tem a consciência, né, de se você parar e se você não avançar, se você não se preparar, você não avança, né? Você desiste, na verdade, você vai estagnar. E a questão de disponibilidade, você precisa ter a vocação, estar preparado e estar disponível para o que vem. Inclusive, Milena, no seu projeto social, né, tem a escola, então Milena tem a escola, vai contar para a gente um pouco da escola, e tem o projeto social. No Instituto Dom de Deus, você aplica soluções sistêmicas para ver, né, você diagnostica e você oferece soluções para problemas que são estruturais da sociedade, integrando a comunidade na resolução desses problemas. Isso é muito especial, porque muitas pessoas tentam buscar uma solução só de fora, e não enxergam que a própria comunidade pode ser a solução, né, do problema, todo mundo junto, todo mundo fazendo acontecer. Pais, mães, família. Como é que surgiu essa ideia? E como é que a comunidade reage a essa coparticipação, cocriação e corresponsabilização? Às vezes, quando a gente pensa no setor social, sempre tem o dono, né? O dono do pedaço, o apoiador e o apoiado. E aqui a gente está falando de um circuito que é todo mundo. Conta pra gente. Então, é justamente sobre essa questão que eu falei da liderança. Então, eu não entendia muito bem o que era isso, aos 15 anos, o que é um CNPJ, o que é um estatuto, eu não sabia muito bem o que era isso, e queria que as pessoas estivessem ali para me ajudar. Então, foi mostrando a causa. Os pais, eles passam a fazer parte do processo de ensino e aprendizagem quando eles observam o que é que os filhos estão aprendendo ali. Então, a gente tem uma grande parceria com bolsas de estudos. Eu foco muito nessa questão de educação, mesmo no Instituto Dom de Deus, que não é escola, mas com bolsa de estudos, em que os alunos eles possam ter uma educação de qualidade e cooperar dentro da instituição através dessas bolsas. Então, o que acontece? Um aluno ganhou uma bolsa, a mãe foi ali levar o aluno, viu que não tinha ninguém para servir o lanche. Vou servir o lanche hoje. Aí eu, olha, você pode vir na semana que vem? Aí já começa a vir, e hoje nós temos voluntários. O mais novo está há 3 anos com a gente. Então, são voluntários que ficam, permanecem, porque eles conhecem a causa, a transparência é fundamental, ser transparente para que eles entendam todo o processo, e a gente forma. Porque eu senti muita dificuldade em não conhecer quando eu comecei. Tive a oportunidade de ser bolsista, passei na Universidade Federal, mas não tive condições de ir, porque eu teria que alugar um outro espaço e morar longe, não queria, por conta da instituição também que já estava nascendo ali, e não pude. Então, eu fui bolsista, cursei pedagogia na Unifacol, tive a oportunidade de ser bolsista e queria que outras pessoas também tivessem, porque na comunidade só tínhamos 3 pessoas formadas com ensino superior, e mais ninguém. É uma comunidade pequena de 15 ruas, então dá para saber quem fez faculdade, quem não fez, e não tinha um número de pessoas que fizessem. Então, os voluntários que foram entrando no instituto, olha, para ensinar você precisa fazer um curso no seu instrumento. Eu sei que você sabe tocar muito, mas é legal que você tenha um certificado, porque no momento oportuno vai precisar.
E aí foi despertando o interesse deles também em cursarem a universidade, o curso superior. Então, hoje, atualmente, a gente tem mais de 20 na universidade, através de bolsas e também Universidade Federal, porque a gente tem o preparatório. Esse ano já entraram mais no curso universitário, inclusive o Fábio Kevin, que foi o meu primeiro aluno. Hoje ele trabalha aqui no Inovação, depois das férias ele já veio trabalhar comigo, já é professor de música, também tem uma história incrível, e ele já começou nesse processo, entrou na universidade, está cursando pedagogia, tem a mesma metodologia que eu uso em sala de aula, porque ele aprendeu no dia a dia comigo e já ensina. Então, o dia que eu não posso, ele está aqui para substituir e já ensina também em outra organização social parceira, que é o Instituto JK. Ele está em 3 instituições diferentes, no Instituto Dom de Deus, aqui na escola e no JK. Então, a gente prepara os jovens para seguir adiante também. Nossa professora de balé, ex-aluna, alfabetização, ex-aluna, professora de ukulele, ex-aluna. Então, essas pessoas vão se formando ali dentro e vão permanecendo. São 9 anos de instituto, né? Esse ano que a gente está fazendo. E a maior parte dos voluntários são os pais, os familiares e os próprios ex-alunos que não querem sair da instituição e permanecem como voluntários. Bom, para quem tinha alguma dúvida se você pode montar um projeto social cedo e que esse projeto social ele vai ter crescimento, perspectiva e vai ser formalizado, né? Tá aqui a prova. Né? Hoje vocês são dentro da organização, das organizações sociais, com a classificação do Instituto Dom de Deus. Então, Marina, isso é algo que a gente ainda tá vendo. Nós somos uma ONG, né? E estamos vendo ainda que tipo de classificação a gente está mais adequado, mas documentalmente nós somos ONG, desde da fundação documental, e estamos vendo se a gente vai permanecer ou se torna associação, porque a gente tem muitas pessoas do bairro atuando. Mas a gente está nessa perspectiva de verificação, mas somos ONG e vamos ver a possibilidade de permanecer ou não nesse processo. Isso é interessante. Então, são questões que às vezes as pessoas têm dúvida. Mas será? Como é que eu monto uma organização? Então, tá aqui. 15 anos. Aos 15 anos, a Milena falou, eu vislumbro isso, eu vou começar, começou e fez. Né? Você foi lá, implementou e hoje é uma organização social formalizada, né? Essa é a conversa. Falando no Instituto Dom de Deus, você colocou em prática a cultura já do município de Pombos de oferecer o famoso sopão de quinta-feira. Eu assisti o sopão de quinta-feira, né? Qual é muito, de novo, é emocionante ver tudo isso acontecendo, porque muitas vezes a gente fala dos projetos sociais, ou as lideranças dos projetos sociais falam sobre os projetos e vê, como dizer, acho que a palavra é isso, reforça, endossa tudo isso. Qual a sensação, Milena, de alimentar as pessoas, né? E no Instituto vocês acolhem pessoas também com palavras. E isso é tão lindo, tem o sopão que é esse alimento para o corpo, mas eu diria que o alimento para a alma, que são as palavras, esse sopão de palavras acolhedoras para nutrir a alma, me tocou muito, assim, isso é todos os dias. Como é que você se sente? Eu acho que é uma troca de nutrir e ser nutrido. Conta um pouco para a gente desse ritual, dessa sensação e dessa mágica que acontece, né? As palavras gentis, generosas, solidárias, eu diria que os nossos 7 princípios circulando, como isso transforma o dia de alguém, como transformou o meu enquanto eu estava lá, estou transformada. Fiquei transformada. Então, é um momento mágico. O Sopão, ele veio com ideia já de uma voluntária nossa. A gente conhecia o Sopão, que ele ia para as ruas. Ele vai, né, em Vitória de Santo Antão. E ele é entregue para os moradores em situação de rua. E aí nós pensamos lá em colocar esse sopão na comunidade, porque vimos que muitas pessoas iam procurar alimento, principalmente crianças que buscavam as aulas para se alimentar. E pensamos nisso, então vamos fazer um dia do sopão em que as pessoas possam vir e saber que naquele dia o alimento está garantido. Então é aquela movimentação, as pessoas da própria comunidade vão lá cortar as verduras, a gente ganha de doação essas verduras de uma empresa próxima. Então junta todo mundo na quinta-feira, senta junto, conversa, almoça junto. É um momento também da gente partilhar, de renovar as forças, de poder contar para a comunidade, de ver aquelas pessoas ali subindo as ruas com as suas vasilhas para pegar a comida
é magnífico. E também no dia que a gente quer mudar, então vamos fazer um cuscuz recheado, que também é muito bom. E a gente vai mudando, mas contanto que naquele dia seja sagrado, que a gente tenha aquelas pessoas ali, e que é um momento de partilha também dos voluntários que são da comunidade também. A gente conversa, a gente pensa como melhorar, pensa o que fazer, e é magnífico, é incrível. É uma sensação realmente que a gente sai nutrido, que a gente sai muito bem, todo mundo sai feliz, com sensação de missão cumprida e desejo de fazer mais. Isso aí nunca acaba. E como é importante a troca da fala, né? Muitos projetos, às vezes, são tão distanciados que você manda seu recurso, se você não acompanha e tem o lado da sua disponibilidade também de ver o que está acontecendo, né? E participar dessa troca, construir isso e conversar sobre isso, é realmente uma troca energética magnífica. Agora, você também é fundadora do Centro Educacional e Inovação, que é a primeira escola nesses moldes. Eu diria que é a primeira escola em muitas coisas, né? Além de ser a primeira escola nesses moldes em Pombos, é também a vencedora do prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, na edição de 2022. Como você, como educadora, inovadora e, para quem não sabe, é também uma das nossas, cadê aqui? Embaixadoras oficiais da educação, tem som? Da Educação para Gentileza e Generosidade e nossa representante regional em Pombos e Vitória de Santo Antão. Como é que você percebe a educação das crianças atualmente? E os professores estão preparados para essas mudanças sociotransformacionais que vêm complementar as socioemocionais, né, para além do diagnóstico da situação, aquela energia para ir lá e mudar a situação quando as pessoas não estão contentes, né? Talvez a palavra é não estar conformado, nem sei se é isso, mas você não está satisfeito, aquilo não está te fazendo bem, você vai lá e transforma. E mais que isso, as famílias, né, além dos professores, as famílias estão preparadas e o mundo está preparado para receber essa nova geração? Então, nós dialogamos muito sobre isso no início, antes de conhecer a plataforma. Já pensava na escola desde que ingressei na universidade aos 18 anos, 17 na verdade. E aí eu já pensava numa escola, porque eu tive que sair daqui da comunidade de Pombos muito nova, num transporte coletivo, então dependia de transporte para ir para outra cidade para ter uma educação de qualidade a partir do 6º ano, porque não tem da rede privada de 6º ao 9º ano aqui. Então, eu tive que sair muito cedo em busca de uma educação de qualidade. Meus pais se mudaram para outro município, mas eu gostava daqui, queria ficar aqui. Mas não tinham as oportunidades de emprego e eu já pensava, quando eu ingressei na faculdade, eu quero abrir uma escola lá, mas uma escola que seja diferente. Não quero uma escola comum, até pela minha experiência no terceiro setor. Então, quando eu pensei a escola no desenho, no projeto político-pedagógico que eu já tinha pronto, quando a professora do estágio disse, olha, vocês vão ter que elaborar um projeto político-pedagógico como atividade da disciplina. Eu não elaborei como atividade da disciplina, eu elaborei o meu projeto político-pedagógico, que eu queria que funcionasse. Então, eu já tinha pronto lá desde a época da faculdade, e dentro dele já tinha aula de cidadania, como disciplina obrigatória que acontecesse semanalmente aqui. A aula de música, imprescindível, porque eu já tinha essa experiência no instituto, e prática de laboratórios, além de jogos rústicos de matemática, porque minha dificuldade é enorme em matemática, eu tenho TDAH, sou hiperativa, né? E eu sentia muita dificuldade na escola comum, então eu queria uma escola que eu pudesse ser vista como ser humano, vista como jovem, como pessoa, além de ser vista apenas como estudante. Então, eu pensei em tudo isso, qual seria a escola dos meus sonhos? E montei o projeto político-pedagógico, que só saiu da caixinha 5 anos depois, para ser revisado, e aí foi quando a gente decidiu realmente abrir a escola, quando os meus pais ficaram desempregados, mas ele já existia no sonho e também no papel. Então, foi muito pensado nessa forma, e quando conhecemos a plataforma Gentileza e Generosidade, através também da Mariana, do Instituto da Criança, que indicou o link para a gente dar uma olhada lá, que eu fiz a inscrição sem nem acreditar muito de um projeto que nós tínhamos feito. De repente eu recebo a mensagem em primeiro lugar, opa, o que é isso? Vamos verificar direitinho o que é essa plataforma. E aí foi magnífico, porque os professores, eles se formaram, eles tiveram curso que a plataforma oferece, eles tiveram contato com tudo que a plataforma distribui de planos de aula, nós usamos eles na aula de cidadania, porque apesar de termos o livro de cidadania, ele fala muito sobre moral e ética, que é uma coisa muito
prática, então moral e ética é legal, mas a gente precisa ir além. E foi quando adotamos os planos de aula da plataforma na nossa aula de cidadania semanalmente. Então, ano passado foi um projeto que nós desenvolvemos na escola, que incluímos ele na plataforma. Não, esse ano nós estamos fazendo um projeto com base na plataforma. Então, já mudou totalmente, porque esse ano os professores eles estão capacitados para isso, eles passam para os alunos aquilo que eles receberam, os pais sabem dessa formação, porque nós divulgamos os 7 princípios e como é que a gente trabalha aqui na escola. Quando os pais chegam, a gente, olha, a gente tem 7 princípios e a família precisa cooperar com esses 7 princípios. Quais são? E passamos. Então, isso tem sido fundamental, tem sido transformador a soma dessa plataforma no nosso dia a dia. Porque o material é super fácil de acessar, é super simples de baixar, não requer tanto recurso financeiro, é algo que todo mundo pode acessar, não é a gente porque é escola privada, não, escola pública também. E a gente já está implantando também lá na escola da comunidade, ao qual eu fui gestora também, da escola do município, e já estamos implantando. Então, rede privada, rede pública, consegue aplicar da mesma forma, não tem essa distinção. E sim, é uma nova geração que exige atenção, carinho, e não só o recebimento de informações. É uma geração, eu não sei se eu posso usar a palavra muito, carente de atenção, de amor e de afeto. E como nós, como educadores, podemos implementar isso? Utilizando a plataforma, porque aí tem várias coisas que a gente consegue aproveitar. Ai, Milena, você fala assim, eu fico completamente transbordante de alegria. E você trouxe um ponto muito bonito, né? A educação nos últimos anos estava muito focada em conteúdo. É conteúdo, e quanto mais você sabe, diversos idiomas, as habilidades técnicas, como memorizar com mais facilidade, um processo muito conteudista, mirando uma sequência de acessos, né? Você acessa a universidade, depois você acessa o mercado de trabalho, até o momento em que as pessoas começaram a ter burnout, começaram a ter crises, começaram a ficar deprimidas e começaram a se perguntar, e eu e o outro, que diferença eu vou fazer para o mundo? Como é que eu vou fazer essa passagem por aqui sem fazer transformação nenhuma? Então, muito interessante essa sua colocação como educadora, você é uma jovem, você tem várias múltiplas atividades integradas, né? Jovem, tem um projeto social, é educadora, então é a personificação realmente da educação para gentileza e generosidade. Mas a falta de atenção e de carinho, isso é muito importante para a gente levar em consideração. E quando a gente tem princípios acolhedores, para além da exigência de você precisa ser ético, você precisa agir nas conformidades da lei, você precisa ter responsabilidades dentro de uma sociedade que tem seus direitos e deveres. Saber acolher faz muita diferença, e é o que a gente vê depois no mercado de trabalho. As pessoas receosas de tudo, aquela preocupação de insegurança, uma série de questões que, num acolhimento na primeira infância, a gente já consegue muita transformação, né? Muita mudança. Essa questão do prêmio, eu queria que você contasse um pouco mais, antes de você contar aqui, como você vê esses efeitos de forma prática nos seus alunos. Conta um pouquinho como foi esse processo de dar autonomia, e essa palavra é muito importante, dar autonomia para as crianças diagnosticarem um problema, prepararem um projeto, irem adiante com um projeto que se transformou num projeto de lei. Como foi essa sensação? Você, como professora, estimulando, educadora, na verdade, né? Estimulando e vendo o resultado disso de forma tão concreta, tanto que foi premiado de forma unânime. Então, foi incrível, não esperava, confesso que eu não esperava a premiação, porque apesar de ter sido algo que foi gigante para o município, né, aqui não tinha a faixa de pedestres, é a única daqui do município, e fomos nós que fizemos. Os alunos, eles observavam muito e falavam muito sobre o município. Aqui não é legal, aqui não presta, aqui não tem nada. Então, por que a gente não faz alguma coisa? Então, já lancei essa provocação dentro da aula de cidadania. Então, minhas aulas de cidadania sempre foram muito discursivas, era todo mundo sentado no chão, um para olhar para o outro, para ouvir o outro, e todo mundo tendo espaço de fala. E foi dentro da aula de cidadania que nasceu um projeto, não foi um plano de aula que eu fiz, entrei na sala e, a gente vai fazer isso aqui. Não. Ele nasceu dentro da sala de aula com o questionamento dos alunos.
E eu disse, olha, por onde é que a gente pode começar mudando? Aí uns falavam sobre educação, outros falavam sobre segurança, outros falavam sobre alimentação, outros queriam uma piscina pública para todo mundo tomar banho e era assim. Então, a gente ouviu todo mundo, depois que ouviu todo mundo, vamos para a realidade. Depois que todo mundo colocou suas opiniões, vamos para a realidade. O que é que a gente consegue mudar hoje? O que é que a gente pode fazer agora? E todo mundo parou. Então, a gente abriu o portão da escola, vamos todos os alunos para a calçada e a gente ficou lá na calçada observando a rua. Então, ao voltar para a sala de aula, eles disseram, a gente tem que mudar o trânsito, porque quando eu vou atravessar aqui pela manhã, é muito ruim, eu não consigo. E foi quando saiu o projeto, né, o Inovando o Trânsito Inovado, como eles gostam de chamar, que foi o Saber e Exercer. Porque como é que aconteceu tudo isso? São vários nomes, mas ficou o Saber e Exercer porque a gente precisa saber e exercer em tudo na nossa vida. Então, o projeto Saber e Exercer, ele ficou fixo na escola, para cada ano a gente saber exercer em alguma ação. E o saber exercer do ano passado, que foi premiado, foi o no trânsito, onde os alunos analisaram, fizeram maquete, foram até a Câmara dos Vereadores e a gente acompanhou esse processo. Lá na Câmara, eles assumiram o lugar de vereadores, de pessoas de assembleia, de comunidade e pontuaram o que é que eles queriam, com cartazes, com placas, os pais vinham com placa embaixo do braço, montado na moto, e os pais participaram de tudo isso. E lá eles falaram. E os vereadores votaram na hora e ouviram e aplaudiram o projeto. Então, a gente conseguiu fazer a faixa de pedestres aqui em frente à escola, mudou o trânsito, de fato, aqui na frente da escola. Teve o processo de conscientização também dos motoristas e dos pedestres e dos pais, onde a gente entregou os panfletos, ó, isso aqui a partir de hoje, mais segurança para o seu filho. Ah, para o meu filho eu quero bem, mas para o filho do outro também. Então, vamos juntos transformar isso aqui. E foi fantástico, fantástico, porque até hoje se fala nisso, até hoje quem passa na rua, quem passa na frente da escola, fala sobre o prêmio, fala que viu na TV, que passou lá no jornal, quem nunca tinha vindo aqui em Pombos para fazer matéria. E foi gigante, é uma transformação enorme. Que maravilha, Milena. Então, você traz essa questão, né, de informação, mobilização e conscientização, que é a pura aplicação do pensamento sistêmico para soluções. Muita gente se frustra e fala, eu queria mudar, fiz meu projeto, eu parei, porque atua de maneira tão segmentada, tão fragmentada, que muitas vezes os investimentos acabam se perdendo porque não tem conexão com o resto. E o que a gente tem percebido na forma como vocês articulam tudo dentro do instituto, dentro da escola, né, do Centro Educacional e Inovação, é essa percepção do todo, essa percepção de tudo que integra, é trazer a família para a prática, é trazer o voluntário, né, quem é o bolsista, que traz a família para ser voluntária também, e todo mundo se ajuda porque todo mundo se aproxima do processo. Olha, o que eu posso dizer aqui é que o tempo voou, a gente tem 2 minutos, foi assim, ó, eu sou muito suspeita para conversar com você, porque são muitos aprendizados, muitas histórias lindas e muita inspiração. E para a gente concluir nossa conversa, quero ouvir, eu sei que está na prática, né? Quais os efeitos, na real, que você tem percebido nessa educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, na prática? E qual é a sua dica para crianças que também querem fazer a diferença, de pombos para o mundo, de pombos para o mundo? Qual é a dica para as crianças e também uma dica para os educadores, que às vezes ficam inquietados, assim, de eu quero mudar, mas eu não sei o que fazer, eu não sei a quem recorrer, será que eu posso? Qual é a sua recomendação, então, para as crianças e para os educadores? Na prática está sendo incrível, as turmas estão bem mais tranquilas, eles se respeitam mais, eles ouvem mais uns aos outros, e é fantástica a transformação. É no dia a dia, não é de uma hora para outra que você vai aplicar e no outro dia está tudo bem, não. Há um percurso, há um processo. Exige formação não só da gestão, mas também dos professores, de todo mundo que faz a escola, porque o pessoal da secretaria também fez o curso. Quando o aluno chega, ele lidar primeiro com a secretaria, com a recepção. Então, ele já tem que ser acolhido na porta. Então, foi fundamental também que as pessoas da portaria fizessem curso. E daí vai subindo, como eu digo, as escadinhas até chegar lá à sala de aula. Mas até lá ele vai encontrar com o zelador, ele vai encontrar com a secretária, ele vai encontrar com o porteiro, com o recepcionista e todo mundo precisa estar baseado nos 7 princípios.
E o resultado disso são turmas mais tranquilas, funcionários mais acolhedores, tanto entre a própria equipe, quanto com os alunos, porque passa a ter uma visão melhor. E a dica é utilizem a plataforma de forma muito tranquila, expondo, partilhando, não tomando para si, porque eu tenho vontade enorme de pegar tudo e eu mesma aplicar tudo, mas eu não vou conseguir fazer isso. Então, delegar para os professores, olha, esse plano de aula aqui é seu essa semana, e fazer um cronograma para cada professor utilizar, porque ele não tem disciplina, não é só na aula de cidadania que eu posso trabalhar a plataforma, em várias aulas. Na aula de música também trabalha, na de matemática também é possível, na de português também. Então, é distribuir mesmo para que todo mundo coloque em prática, porque senão eu pegaria tudo e aí eu teria que sair de tudo para ficar só aplicando o plano de aula. Mas é fantástico. Para as crianças é que sim, é possível, eles podem acreditar, e o prêmio, ele foi isso, ele foi credibilidade, ele foi combustível, ele foi estímulo para a nossa escola, porque é uma escola nova, um município desacreditado, desestimulado, que causa desinteresse em todo mundo, e de repente, única escola aqui de Pernambuco a receber o prêmio em primeiríssimo lugar. E isso foi um combustível, e todo mundo esse ano já está, eu vou poder participar do Projeto Gentileza esse ano, olha, eu quero participar. Então, a gente já tem uma fila enorme, uma inscrição enorme, porque todo mundo quer fazer a Gentileza e Generosidade. E a gente só abre inscrição que é para estimular e saber as pessoas que estão com a gente, que está junto ali segurando a mão, mas todo mundo participa do processo. Todo mundo. Não tem como separar, porque nós somos um só, é Escola Inovação, é a família Inovação, e tem que estar todo mundo junto. Mas a gente abre esse processo para saber quem está por dentro do processo. E são muitos. E a tendência é aumentar e melhorar sempre mais. Ai, que maravilha! Quando eu digo que é a personificação da educação para gentileza e generosidade, agora vocês têm a certeza de que é. Milena, que maravilha, que delícia de conversa, é muito aprendizado de forma prática, desenrolada, bem fundamentada, muito bem preparada, como você falou aqui, tem que ter vocação e tem que ter preparo, isso a gente vê em tudo que você fala, visão sistêmica da mais alta sofisticação, e os nossos, como dizer, nossos votos de gratidão, né, tanto do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade por essa conversa incrível. E agora que você volta, eu estou chamando todo mundo para voltar, a gente vai ter esse programa aqui por muitos e muitos e muitos anos. Então, está aqui nosso convite e parabéns, né, esse parabéns de coração, eu diria que de toda a sociedade, por esse exemplo, né, que você, colocando em prática, tangibiliza, mostrando para muita gente que sim, é possível. Então, imensamente grata. Muito obrigada. Agora eu vou pedir só uma palhinha. Eu acho que eu colocaria mais uma pessoa gentil e generosa, que seria você, por ter criado essa plataforma. E não posso deixar de mencionar que isso foi um ato generoso, porque eu não podia botar lá mais no ping-pong no início, né? Mas você é essa pessoa gentil e generosa, e um ato que eu considero muito importante foi a criação dessa plataforma. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela forma que você veio, que você conversou com os nossos alunos, com os nossos professores. Isso foi um ato gentil, generoso e que dispõe de tempo, disponibilidade e preparo. Muito, muito obrigada. Gratidão recíproca, e que ótimo que estamos conectadas, fazendo mudanças no mundo. Imensamente grata, Milena. Até uma próxima. Tchau. Parabéns a todos aí. Tchau.